Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, amigos da TV, Rádio e TV Espírita do Alagoas, Brasil Espírita do Alagoas, Rádio e TV Brasil Espírita do Alagoas. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês o conhecimento que Leon Denis trouxe para todos nós com o seu livro O Espiritismo na Arte. Fizemos 20 ensaios no ano passado sobre todos os temas levantados por Denis no seu livro O Espiritismo na Arte, que foi um livro inspirado com o espírito esteta, um dos mentores de Leon Denis para esse trabalho, e o espírito de Massenet. Gilles Massenet, na íntegra, seu nome todo, Gilles Émile Frédéric Massenet, nascido em 1842 em Montaut, perto de Saint-Étienne, na França, e morreu em 1912 em Paris. Foi o principal compositor de ópera francês, cuja música é admirada pelo seu lirismo, sensualidade, sentimentalismo ocasional e aptidão teatral. Então, é bom a gente lembrar esses espíritos que orientam essa sugestão que toda a nossa arte deveria ter o dedinho da espiritualidade maior, ou seja, ser uma arte transcendental. Porque, como diz Renoir, arte é aquela apresentação, seja pictográfica, seja musical, seja teatral, que nos captura e nos leva para regiões melhores, nos leva para longe de uma realidade tão dura como é do mundo de expiações e provas. Então, isso é a arte. A arte precisa ser transcendental. Para ser transcendental, nós necessitamos estar em contato com a dimensão maior da vida, porque nós somos espíritos imortais. Viemos dessa dimensão maior da vida porque somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. E na semana passada nós vimos o livro Alquimista, de Paulo Coelho. Vimos também que alquimista, essa palavra, como diz como diz Hermínio Miranda no seu livro Alquimia da Mente, ele fala que a alquimia era aquele movimento antigo em que os homens poderiam transformar qualquer metal em ouro, e também sabiam o segredo da longevidade, ou seja, o segredo da vida, o segredo da imortalidade, né? Hermínio Miranda, ele fala que esse segredo, na verdade, que era guardado a 4 chaves, nada mais é do que o homem perceber a sua imortalidade. Esse é o segredo da longa vida, de nós nos sentimos imortais. E, ao mesmo tempo, transformar qualquer coisa em ouro é fazer com que todas as coisas possam ser olhadas de uma maneira mais bonita, né? De uma maneira que seja ouro para a nossa vida. Enfim, hoje nós vimos na semana passada o segredo da felicidade, que foi aquele conto de Paulo Coelho, escritor brasileiro. Falamos tudo isso na semana passada.
e que contou o segredo da felicidade. Muito linda aquela história. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode enviar para a gente e a gente conversa a respeito. Hoje nós veremos como as histórias infantis trazem ensinamentos grandiosos. As mais conhecidas dos irmãos Grimm, os irmãos Grimm não aliás, são dois irmãos alemães que entraram para a história como folclorista e também por suas coletâneas de contos infantis. Jacob Luigi Kohl Grimm, que é o mais velho deles, né? Nasceu em 1785 e morreu com 78 anos. Nasceu em Hanau, ou Hanau, no Grão-Ducado de Hesse, na Alemanha. E no dia 14 de janeiro de 1785, nasceu seu irmão mais novo, chamado William Kohl Grimm, que ele morreu com 73 anos. Ele nasceu em 1786, ou seja, um ano depois do seu irmão, é só um ano de diferença entre os dois, mas ele morreu mais cedo, com 73 anos. Também nasceu na mesma cidade, lá no condado de Hesse, né, ou Hesse, não sei a pronúncia em alemão, talvez seja Hesse mesmo. Enfim, meus irmãos, esses dois irmãos se notabilizaram pelos seus contos infantis, que todos nós conhecemos, porque foi imortalizado, digamos assim, né, pela Disney, pelo Disney, né, ou seja, o senhor Disney, que criou a Disney Company, onde fez toda essa magia dos filmes infantis. Então, a Bela Adormecida, vamos começar pela Branca de Neve. Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, A Gata Borralheira, Rapunzel, Os Músicos de Bremen, A Pastora de Gansos, João e Maria, A Mão com a Faca, A Chave Dourada e ainda muitos outros contos folclóricos e populares na Alemanha. Todos esses contos infantis, eles são metafóricos. É uma forma que eles encontraram de criticar aquele século XVIII tão cheio de preconceito, tão cheio de valores equivocados, né, assim? E hoje nós vamos utilizar um dos seus contos que chama Rapunzel. Rapunzel é uma história incrível, porque na história de Rapunzel é que um casal, né, acabaram de se conhecer, se apaixonaram um pelo outro e decidiram ter um filho ou uma filha, não importa, eles decidiram ter o seu descendente ou a sua descendente. E quando aquele casal, quando o marido daquela mulher soube que ela estava grávida e que ia ter um filho, ele ficou maravilhado com aquela oportunidade de ser pai. Então a história conta que a mulher ficou cheia de desejos, né? Cheia de mania, ficou explorando o seu marido pelo fato dela ter engravidado e ter realizado o seu desejo de ser pai. E ela tinha, assim, os mais estranhos desejos. Eu quero ir à praia, eu quero andar descalço não sei aonde. E, por último, quando ela viu os rabanetes da vizinha, a vizinha tinha uma horta com rabanete, quando ela viu os rabanetes da vizinha, ela disse assim: marido, eu estou morrendo de vontade de comer rabanete. Se eu não realizar esse meu desejo, o nosso filho pode nascer com cara de rabanete. E aí ele ficou assim muito impressionado com aquilo, falou: não, eu vou lá na vizinha e peço a ela para me dar uns rabanetes.
Aí ele foi lá, bateu na vizinha e falou: a senhora me daria pelo menos um rabanete, que minha mulher está grávida e ela está com desejo de comer rabanete. Aí a mulher estava com uma inveja enorme da vizinha estar grávida e ela também queria ter um filho, uma filha, e não tinha conseguido na sua vida o que ela desejava. Ela já estava também mais velha, não tinha mais como ela tentar. Na sua mocidade ela não conseguiu. Então ela falou assim: bom, eu posso te dar o rabanete desde que você me prometa que vai me dar sua filha ou filho quando nascer. Aí o homem falou assim: a senhora está maluca? Eu jamais trocaria o meu bebê por uns rabanetes, não, de jeito nenhum. Aí o homem foi todo entristecido, né, falar com a sua mulher: olha, a vizinha disse que não dá nenhum rabanete, a não ser que você queira dar o filho que nasceu, a filha, para ela. Aí a mulher falou assim: ai, meu Deus do céu, como que eu vou fazer, marido? Eu quero demais esses rabanetes. Faz assim, vai lá, diz para ela que tudo bem, a gente dá, desde que eu como rabanete, porque se eu não comer o rabanete, o filho corre esse risco de nascer com a cara de rabanete. Aí ele disse assim: mas e aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos dar nosso filho para ela? Aí a mulher falou assim: não, dá não, só fala, tem nada a ver, você fala depois que o neném nascer, você fala assim: o que é isso, não vão dar nosso filho de jeito nenhum, que absurdo é esse? Aí ele foi lá falar novamente com a mulher, que a sua mulher concordou de dar o filho para ela caso ela desse os rabanetes. Aí a mulher desconfiou, falou: não vou te dar, porque eu sei que você não tem palavra. É capaz do seu filho nascer ou a sua filha nascer e você não me trazer. E eu não vou ser enganada. Não vou dar, não. Decidi, não vou dar. Aí o marido falou: olha, ela não acreditou nessa história. De modo que você esquece, peça outra coisa, tá? Que tal a gente comer, sei lá, uma maçã, ou comer uma cenoura e pensar em rabanete? Não, a mulher estava irredutível, ela queria rabanete. Aí o rapaz, né, o marido, falou assim: só tem um jeito, eu tenho que pular lá e roubar um rabanete, de noite, de madrugada. Eu vou na vizinha, pulo o muro da casa dela e roubo o rabanete. Aí ele fez isso. Só que quando ele está lá tirando o rabanete, a mulher apareceu com um baita de uma espingarda e falou: agora nem você vai ver seu filho ou sua filha, eu vou chamar a polícia agora. Você está aqui dentro da minha casa, roubando a minha casa, e você vai para a prisão. Aí ele ficou apavorado: pelo amor de Deus, senhora, não faça isso comigo, pelo amor de Deus, eu sou um pai, que eu só estou querendo atender o desejo da minha mulher, e por favor, me perdoa, eu não vou levar nada. Aí a mulher falou assim: olha, eu só vou te liberar com a sua promessa de que assim que a menina ou o menino nascer, ela será entregue para mim. Então pode levar os rabanetes. Aí o rapaz pensou naquilo que a mulher tinha falado, falou: ai, muito obrigado, então. Aí pegou os rabanetes, levou, a mulher comeu, ficou satisfeita. Aí, quando o bebê nasceu, era uma menina, que ela colocou o nome de Rapunzel. Era uma menina linda, divina. E quando ela estava toda feliz com a menina lá na sua casa, chegou a vizinha. Falou: olha, eu tenho aqui o registro do seu marido no meu quintal roubando rabanete e eu vou entregar os dois para a polícia. A não ser, olha que o nosso rei aqui, ele é muito severo.
a não ser que vocês cumpram a promessa que me fizeram. Ele prometeu que ia me entregar a menina. E aí foi aquele desespero daquela mãe e eles acabaram entregando a menina. E a menina, então, foi criada por essa mulher estranha, que era louca para ter uma filha, e a mulher, com medo de que o casal roubasse a menina dele, construiu uma torre enorme e colocou a Rapunzel lá. Então o cabelo da Rapunzel cresceu muito. Quando ela tinha em torno de 15, 16 anos, o cabelo dela dava uma trança enorme que batia lá no chão. E ela subia na torre para alimentar a menina pelos seus cabelos. Ela gritava: Rapunzel, joga suas tranças. Aí a Rapunzel jogava aquela trança enorme, amarrava ali na janela e a mulher subia. Vamos chamar de bruxa, né? A bruxa subia. Mas era a mãe que ela conheceu, porque a sua própria mãe a trocou pelos rabanetes, né? Mas ela não sabia disso. Aquela era a mãe que ela conhecia. Então, meus irmãos, a bruxa subia, chamava: Rapunzel, joga suas tranças. Ela jogava lá embaixo. Mas a Rapunzel tinha uma qualidade, ela era uma menina boa, de coração generoso, e ela não se queixava de estar aprisionada. A realidade que ela conhecia era aquela. Os passarinhos vinham quando ela começava a cantar. Ela tinha uma voz linda e cantava todas as manhãs, cantava à tarde no seu presídio. Um belo dia passou ali um príncipe que se apaixonou pela voz. E ele ficou na espreita: ué, será que essa pessoa, como é que ela não desce, não é, dessa torre tão imensa que não tinha porta para entrar, para chegar lá onde estava aquela voz tão maravilhosa? E de vez em quando ela aparecia na janela e cantava, olhando a natureza pela janela, e o príncipe então se apaixonou perdidamente por ela. E ficou ali na espreita, saber como que ela se alimentava, que uma hora ela ia ter que sair, devia ser uma porta encantada, a menina devia ser encantada, tudo passava na cabeça dele, né? Até que ele viu aquela senhora chegar, aquela bruxa, e gritar: Rapunzel, joga suas tranças. Aí apareceu aquela corda enorme de cabelo, né? E a bruxa subiu, alimentou a menina, deu o que a menina precisava e tal, e tornou a descer. Então ele falou: já sei, eu vou também pedir que ela jogue as tranças. E quando a bruxa estava longe, ele falou: Rapunzel, tentou imitar a voz. E a Rapunzel, que só conhecia aquela realidade, jogou as suas tranças e subiu aquele jovem lindo. E eles se apaixonaram. E ele falou: eu sou um príncipe, eu vou fazer de você uma princesa, mas você terá que ir comigo. A gente arruma um jeito de amarrar suas tranças e desce nós dois, né? Ou corta a trança, a gente amarra aqui e desce nós dois. Ou então, na próxima vez que eu vier, eu já trago uma corda, eu já trago uma solução. Aí ela falou: mas como eu vou abandonar a minha mãe? A minha mãe me cuida, minha mãe cuida de mim. Ele falou: não, a gente leva a sua mãe também. E aí a história, meus irmãos, é tão lindinha, porque a bruxa, quando soube que a filha dela estava sendo assediada por um príncipe, ela falou: bom, é um príncipe, né? Então nós vamos ter uma situação muito boa. E concordou, e eles casaram e foram felizes para lá. Mas essa história é tão metafórica, porque quantas vezes uma mulher que engravida e ela cria na sua cabeça desejos assim fortes, né? A ideia antiga era que se você não realizasse aqueles desejos, eu conhecia mulher na minha geração que elas tinham desejo de comer tijolo, outras tinham desejo, eu, por exemplo, eu tinha desejo de chupar limão, eu chupei limão durante toda a minha gravidez. E tudo isso tem significado.
Mas no caso da Rapunzel, a sua mãe abriu mão dela por conta dos seus desejos. E muitas vezes os pais, por isso que é metafórico, os pais abrem mão dos seus filhos por conta de um bom emprego, por conta de um bom salário, porque não tem como tomar conta dos próprios filhos, os coloca numa escola o dia inteiro, né? E não tem como participar do crescimento do seu filho. Isso tudo é metafórico, e também o fato de subir quando a mãe gritava lá embaixo, a bruxa, a sua trança fazia com que subisse, né, as suas crenças fortes. Assim também, às vezes a gente não abre mão de uma felicidade por conta das nossas crenças fortes. Mas na história não, na história teve um final feliz, porque existiu o interesse escuso, né, da sua mãe adotiva. E na história não se fala o que aconteceu com seus verdadeiros pais. E tem um autor muito interessante que chama Jeanne Rodari. Jeanne Rodari escreveu um livro chamado Gramática da Fantasia, e que muitas vezes eu utilizei nos meus trabalhos de educação infantil, porque esse departamento da nossa mente, da imaginação, é um departamento muito forte que nos permite muitas vezes entrar em contato com uma boa fantasia, onde a gente atrai espíritos bons, como também pode nos fazer entrar em contato com uma imaginação ruim, quando a gente imagina que está muito doente, quando a gente se deixa levar pela tristeza, pela mágoa, e fica imaginando só coisas ruins na cabeça, e isso vai atraindo uma dimensão espiritual com esse nível de vibração. Inclusive, em época de pandemia, a gente sabe que as vibrações viróticas são vibrações baixas, e que se a gente viver em altas vibrações, só colocando na nossa imaginação coisas boas, nós aumentamos a nossa imunidade, né? Os nossos anticorpos ficam fortalecidos. Então, Jeanne Rodari, nesse livro A Gramática da Fantasia, ele diz assim: a história, o autor termina de um jeito, mas a gente pode continuar a história e perguntar o que aconteceu depois. Depois que a bruxa deixou a menina se casar com o príncipe por interesse, será que a sua mãe ficou sabendo que a sua filha teve esse final feliz? Qual final você daria para essa história? Será que se a mulher, né, a grávida, se ela abrisse mão, dissesse que bobagem essa coisa de rabanete, que bobagem essa coisa de, por conta de um emprego, abandonar minha filha ou meu filho, que bobagem, né, por conta da universidade, eu ter que deixar de acompanhar o crescimento do meu filho, etc. Será que, quando é que essa menina linda iria conhecer o seu parceiro? Seria realmente o príncipe o seu parceiro? O que aconteceu depois? Então, Rodari, ele sugeria que sempre quando a gente contasse uma história, a gente convidasse os participantes da história, os ouvintes da história, a imaginar um novo enredo. O que aconteceu depois, aí onde o autor parou? O que aconteceu? A princesa foi feliz naquele castelo? A Rapunzel? Será que ela se deu bem com os pais do seu príncipe? Será que ela gostou do castelo? Será que a sua mãe, chegando lá, não criou também muita confusão? Então, Jean Rodari foi um jornalista, escritor e poeta italiano
que nasceu em 1920 e faleceu em 1980, com 60 anos, em Roma. É especializado em livros de literatura infantil. É conhecida e traduzida em muitos países do mundo. E ele falou, lembrando, né, Kafka, quando Kafka conta a história daquele vendedor ambulante que acordou transformado no inseto. Vocês lembram disso? Aquele conto chama Metamorfose, que muita gente supõe que o inseto seria uma barata, né? Então, Rodari também ele faz essa pergunta: e se a gente acordasse como um beija-flor, um esquilo, um robô? A gente vai ter sorte? Onde que nós iríamos morar? Então, ele faz, assim, sugestões para que a gente trabalhe a imaginação, a nossa própria imaginação e a imaginação das nossas crianças ou dos nossos adolescentes ou até dos adultos que gostariam de viajar na imaginação e na criatividade. Lá na escolinha onde eu dirigia, porque eu criei a escola, eu propunha às professoras fazer a hora da criatividade, onde a gente dizia para as crianças: agora vamos imaginar que estamos viajando numa nuvem, né, que a gente está sentada numa nuvem, como a história do Pequeno Príncipe, que é linda também. Então, toda história pode ter diversos finais. Aí é a pergunta que eu faço para você, querido amigo que nos ouve: qual final você gostaria para a sua vida? Como você escreveria um novo final para o momento que você está passando? Então, vamos imaginar que a gente possa conversar com o coronavírus. Vamos imaginar que a gente possa dizer para ele: tá certo, meu irmão, seja bem-vindo. Você chegou nas nossas habitações, de alguma maneira, nós entramos no seu espaço e você está se alimentando de parte de nós. Tudo bem, você é bem-vindo, mas vamos estabelecer uma convivência pacífica. Vamos estabelecer que você fica um tempo comigo, mas depois você sai e me deixa cumprir a minha reencarnação? Que mais nós podemos pensar? Como diz aquele Nasruddin é um mulá. Mulá é um mestre, né, da religião Bahá'í. Nasruddin disse que encontrou com a peste, né, com a gripe espanhola, com aquele vírus da gripe espanhola, e falou com ela assim: mas minha irmã, você falou que ia dizimar 10 milhões de pessoas na humanidade e você dizimou 50 milhões, você não tem palavra? Aí diz que a peste, né, o vírus, respondeu para ele: claro que eu tenho palavra, eu levei 10 milhões, o resto morreu de medo. Então, meus amigos, o medo não é bom parceiro. Não fiquemos com medo de nada, sabe por quê? Porque nós somos imortais. Na verdade, ninguém morre. E nós podemos escrever um novo final para a nossa vida. Se tiver que ser por programações nossas, porque a gente sabe que nenhum de nós vem sem programação. Quando nós vamos viajar de férias, a gente não programa quanto dinheiro vai levar, né? Assim, quantos dias vai passar, quantas roupas de inverno, de verão, a gente faz a nossa malinha. Para a gente ir para a dimensão espiritual, a nossa malinha é aqui dentro. E se nós estivermos nessa programação de ir agora, vamos pensar o que nós podemos levar na nossa bagagem, porque nada material poderá ser. O que mais nós vamos levar, senão o amor pela vida, né? Assim, vamos lutar até o final pela vida, a vida em abundância, como disse Jesus,
e vamos preparar a nossa bagagem de ida. Porque nós sabemos também hoje que a gente volta. É o prelúdio das idas e das voltas que Allan Kardec, os espíritos disseram a Allan Kardec, né? Assim, então que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz. Espero que vocês agora, de hoje em diante, toda vez que ler um livro e que chegar no final, pensa assim: ah, meu livro, eu não gostaria desse final. E em parapsicologia, você pode mudar até coisas do passado que você já vivenciou. É só voltar lá mentalmente e dizer assim: não vai ser assim mais. Eu estou construindo um novo final para aquele final. Gostaram da Rapunzel? Para quem você está jogando as suas tranças? Que a gente pode simbolizar como um pensamento. Para quem você está jogando as suas tranças? Seja homem, seja mulher. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.